Sermão do Monte, capítulo 46, parte 2: O argueiro e a trave. Todavia, esse não é o único julgamento ensinado na Bíblia Sagrada. Há um segundo julgamento ao qual eu diria que estarão sujeitos os filhos de Deus, precisamente por serem filhos de Deus. A fim de compreendermos bem esse fato, deveríamos ler 1 Coríntios 11, onde Paulo expõe a doutrina concernente à ceia do Senhor. Assevera o apóstolo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E logo em seguida, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, isto é, não poucos que já faleceram. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Versículos 30 a 32. Essa é uma asserção muito importante e significativa. Ela indica claramente que Deus julga dessa maneira aos seus filhos, porquanto, se nos tornamos culpados de pecado ou de uma vida caracterizada pelo erro, seremos provavelmente punidos por ele. Essa punição, no dizer de Paulo, pode assumir a forma de uma enfermidade ou doença. Há crentes que estão enfermos ou adoentados por causa de sua vida errada. Estar um crente doente não significa necessariamente que Deus lhe impôs tal enfermidade, mas muito provavelmente significa que Deus retirou desse crente a sua proteção e permitiu que o diabo o atacasse com alguma enfermidade. Encontramos idêntica declaração nesta mesma epístola de 1 Coríntios, onde Paulo se refere a entregar certo crente a Satanás, a fim de que fosse corrigido por esse intermédio. Veja 1 Coríntios capítulo 5. Trata-se de uma doutrina de grande seriedade e importância. De fato, Paulo vai além ao afirmar que alguns dos crentes de Corinto já haviam morrido por causa de sua vida desobediente. Dessa forma, lhes sobreviera o julgamento. Paulo falava sobre o julgamento de Deus e, por conseguinte, podemos interpretar essa questão como segue: Deus permite que Satanás, o qual controla o poder da morte, remova desse mundo a esses crentes por se recusarem a julgar a si mesmos, não querendo arrepender-se e nem voltar-se novamente para o Senhor. A exortação apostólica, pois, é que nos deveríamos examinar a nós mesmos, deveríamos julgar e condenar a nós mesmos aquilo que estiver errado em nós, a fim de podermos escapar desse aspecto do juízo. Deste modo, profundo é o erro daqueles crentes que vivem negligentemente neste mundo, sob a hipótese de que eles creem no Senhor Jesus Cristo e que, por isso mesmo, o julgamento não haverá jamais de atingi-los, mas antes tudo está bem. De maneira nenhuma deveríamos andar nesta vida de uma maneira cautelosa e circunspecta. Precisamos examinar a nós mesmos, perscrutar a nós mesmos, a fim de que não sejamos alcançados por essa forma de julgamento. Tudo isso é confirmado em Hebreus 12, onde essa doutrina é colocada como segue: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita
a todo filho a quem recebe. Versículo 6. Esse argumento teve por desígnio consolar e encorajar aqueles crentes judeus nos dias difíceis pelos quais estavam passando. O argumento é o seguinte: devemos ter o cuidado de olhar pela perspectiva certa as provas que experimentamos. Em certo sentido, um homem deveria sentir-se mais assustado se nada lhe está acontecendo neste mundo do que se for cercado de muitas provações, porquanto o Senhor corrige a quem ama. Deus está conduzindo os seus filhos à perfeição e, por conseguinte, Ele os disciplina neste mundo. Ele julga os pecados e os defeitos deles, enquanto estão vivendo nesta terra, a fim de prepará-los para a glória. Aqueles que não são santos, esses são apenas bastardos, e o Senhor permite que os tais floresçam livremente. Pode-se ver o mesmo ensinamento no Salmos 73, onde encontramos o salmista extremamente perplexo diante desse fato. Disse ele: não compreendo os caminhos de Deus. Consideremos essas pessoas malignas e ímpias. Seus olhos vivem empapuçados de gordura. Até na morte os homens os elogiam e parecem estar progredindo continuamente nesta vida. Com efeito, inutilmente lavei as mãos na inocência. Entretanto, o salmista chegou a perceber que essa sua maneira de pensar laborava em grave erro, porquanto considerava a vida dos ímpios somente enquanto eles permanecem nesse mundo. Nesta vida, eles encontram todo o seu prazer, mas isso é tudo quanto podem obter até que, repentinamente, o juízo divino lhes sobrevém e será final e eterno. Deus julga o seu povo neste mundo a fim de poupá-los de serem julgados. Paulo disse: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Essa, portanto, é a segunda maneira de se compreender o juízo. Esse é um aspecto importantíssimo. Durante todo o tempo em que vivermos neste mundo, estaremos sob os olhos vigilantes de Deus, e o Senhor estará sempre vigiando as nossas vidas e julgando a nossa pecaminosidade, e tudo para o nosso benefício. Entretanto, cumpre-nos considerar o terceiro tipo de julgamento ensinado nas Escrituras, aquele que com frequência é referido como o julgamento dos galardões. Não importa se essa designação é verdadeira ou não, mas que existe um julgamento para o povo de Deus após a morte é algo muito claramente ensinado nas Escrituras. Pode-se encontrar esse aspecto em Romanos 14, onde Paulo assevera: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 10. Não devemos julgar outro homem e nem um servo de alguém quanto a essas questões, como a observância de dias específicos, a ingestão de certos alimentos e assim por diante, conforme nos recomenda o apóstolo, porque cada indivíduo será submetido a esse tipo de julgamento por ser responsável diante de Deus, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Percebe-se exatamente a mesma coisa nas duas epístolas aos Coríntios. Há aquela passagem de 1 Coríntios 3, onde ele diz:
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Versículo 13.